aqui. É bom falar quando a pessoa está presente. Então, a gente hoje vai falar sobre essa pessoa. Importante, importantíssima, uma pessoa especial. A gente hoje vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. A gente já conhece ele da criação, né? Gênesis 1:2 já fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é a terceira pessoa da Trindade, que espera, torce para o encontro pessoal com você. Ele é a presença ativa e poderosa e pessoal de Deus em nós. É aquele que pode nos guiar, nos conduzir, nos aconselhar. É aquele que pode nos consolar. E, acima de tudo, é aquele que quer ser nosso amigo, um amigo incondicional. Então, a gente vai ler lá em João 14:26, sobre esse amigo muito especial que a gente tem. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Ele vai ensinar todas as coisas e ele vai fazer a gente se lembrar de tudo. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por essa oportunidade e quero te pedir, Senhor, que me esvazie de mim e me encha de ti, Pai. E usa a minha boca para falar o que você quer, o que você acha que tem que ser dito aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço. Mas acontece que lá em 1 Tessalonicenses 5:19, o versículo diz assim: não apaguem o Espírito. Algumas versões falam, não extingais o Espírito. E quando a gente fala em apagar ou extinguir, a gente lembra de fogo. E quando a primeira carta a Tessalonicenses fala isso, lembra que a gente é que está no comando de apagar ou de extinguir o Espírito Santo. E como é que a gente apaga um fogo ou a gente aumenta um fogo? Botando, por exemplo, mais lenha. Então, quanto mais lenha, mais fogo. Quanto menos lenha, menos fogo. Então, a gente percebe que somos nós que estamos no comando para fazer com que o fogo do Espírito Santo seja mais aceso ou menos aceso. Nós, filhos de Deus, seres humanos, aqueles que já entregaram a vida a Jesus e que têm o Espírito Santo, somos aqueles que fazemos parte do agir dele em nós. Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. Mas, se a gente não corresponder, não vai acontecer nada, porque o Espírito Santo, ele não invade. Você tem ideia de quantas vezes ele já intercedeu por mim e por você junto ao Pai? De quantas vezes ele já nos livrou de coisas brabas, terríveis que podiam nos acontecer? Coisas que a gente nem tem ideia. Pois é, mas ele é aquele que, além de nos livrar e querer nos aconselhar, é aquele que nos consolou quando a gente sofreu, quando a gente chorou, quando as lágrimas caíram do nosso rosto, porque a dor era muito grande. Aquele consolo foi ele que deu. É ele o tempo todo. Ele traz para a gente uma paz que não muda o cenário, tá? Porque, às vezes, o cenário continua caótico. Mas aquela paz que vem aqui dentro, a certeza de que mesmo a coisa ainda não estando consertada ou resolvida, mas ele vai resolver, essa é a paz que a gente ouve lá, que a gente lê na palavra, que é a paz que transcende todo o entendimento. O cenário pode continuar caótico, mas o teu coração muda. E quando você muda, você já olha a situação com outra forma, de outra forma. E você mudando, você pode transformar tudo de novo. Então, de novo eu falo com você, tudo depende de mim e de você. E com o Espírito Santo é assim, quanto mais a gente convive com ele, mais colado com a gente ele fica, mais amigo da gente ele fica. E como é que a gente convive assim? Como é que a gente vive com ele? Como é que eu aprendo a conviver com alguém? Como é que eu fico mais íntima de alguém?
chegando mais junto, me relacionando mais, né? Na nossa atualidade, a gente manda zap, a gente passa um oi, a gente passa vídeo, a gente telefona. Com o Espírito Santo, você não tem zap, mas você tem um contato direto. E você pode estar com Ele todos os dias. É assim que a gente começa a conviver com alguém, a chamar alguém mais para o nosso lado. Vocês têm o hábito de dar bom dia para o Espírito Santo? Aprende a fazer isso. Eu aprendi isso com o livro do Benny Hinn, eu acho. Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Então, de manhã, faz essa experiência. Antes de você esticar o braço para pegar o celular e ver a hora, ou ver se chegou alguma mensagem, abre a tua boca e fala assim: bom dia, Espírito Santo. Bora comigo esse dia. Bora caminhar comigo. Bora resolver aquele problema que eu tenho lá no trabalho. Bora resolver aquele problema que eu tenho lá na minha escola, no meu colégio, com a minha esposa. Bora comigo. E ele vai. Eu já passei 2 experiências brabas de acordar de manhã, porque eu peguei esse hábito de dar bom dia para o Espírito Santo. E olha, acredita, fica mais leve. A primeira vez foi na morte do meu pai, aconteceu de novo na morte da minha mãe. Eu sabia que aquele dia de velório ia ser um dia terrível, pesado, triste. E eu não sabia como eu ia passar aquele dia. Eu acordei de manhã e falei isso para ele. Bom dia, Espírito Santo, vem comigo. Vem comigo hoje, porque sozinha não vai dar, não. Segura na minha mão. Quando chegou no final do dia, eu me dei conta de que o pior tinha passado. Eu olhei e falei, meu Deus, eu sobrevivi, eu passei, eu sofri, mas eu estou aqui, eu estou inteira. E eu fui consolada, e eu senti que foi ele. Eu falei, obrigada, foi você, né? Foi você. E quando minha mãe morreu, não foi diferente. Aí eu já sabia o caminho das pedras. Eu falei, bora Espírito Santo, que não vai dar para ir sozinha de novo, não. É você que vai comigo. E ele faz isso, não é só nas situações difíceis, não. Ele faz isso todo dia, em qualquer momento. Você pode convidar e chamar que ele vai com você, até para ir ali na esquina. Não abre mão dessa companhia. Assim, você já reparou como é que nós somos, como é que a gente usa pouco o Espírito Santo, como é que a gente prefere decidir mais as coisas e deixar ele de lado, e ele não invade. Você já sentiu aquele negocinho aqui no coração? Eu sempre digo isso. Não é sexto sentido, gente, que crente não tem sexto sentido. É o Espírito Santo. E você sente aquele negocinho assim, ó, que te avisa que não é por aí, ou não faz isso, ou não escolhe isso. E você, às vezes, prefere não dar ouvido. E sabe o que acontece? Se arrepende, porque quando ele te avisa e você fala aqui, isso é coisa da minha cabeça, você sempre vai dar com os burros na água, desculpa a expressão. Porque ele não vai invadir, ele não vai te forçar. Às vezes ele é meio enérgico, porque comigo uma vez, a gente estava num congresso em Recife, e a gente tinha que ir do hotel para a área de convenções, era um pouco afastado. E a gente tinha que passar por um viaduto, que eram 4 pistas de carros mesmo, velozes. E naquela noite, quando a gente saiu do hotel, eu senti esse negocinho aqui. E aí eu fiquei preocupada, eu falei, o que é isso? Aí eu pensei na minha mãe, que estava no Rio, meu filho que estava com ela, e comecei a interceder. E eu entrei no carro, a gente entrou no carro, o Paulo começou a dirigir, eu orei, mas não aconteceu nada. Continuou aquele negocinho. Eu orei de novo, e o carro andando. E o coração apertando mais e mais. Teve uma hora que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falei, Espírito Santo, me fala pelo que eu tenho que orar. Porque eu não sei mais o que eu tenho que falar para você. Gente, se ele pudesse gritar, ele teria gritado. Ele falou aqui no meu ouvido assim, ora agora, mas ora por vocês. Eu tomei um susto literal, e comecei a orar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Em torno de uns 3 minutos depois, não mais que isso, apareceu um homem na beira do canteiro, né? Não era uma calçada aquilo, era um canteiro, e ele tinha uma tora na mão assim, ó. Ele levantou aquela tora e jogou na direção do para-brisa do carro, do lado do carona, onde eu estava sentada. Ele fez isso, ó. Uma coisa assim, uma sensação terrível.
Ele só teve tempo de jogar o carro para a esquerda, tinha mais 3 pistas do lado, mas nessa hora não tinha nenhum carro do lado. Ele conseguiu jogar o carro que vinha atrás também não estava colado na gente, a madeira não bateu nele, e a gente, mesmo com o vidro fechado, conseguiu ouvir aquela tora de madeira batendo no asfalto, saindo, rolando. Na hora. É assim que ele faz. Vai que eu digo, pô, se essa coisa da minha cabeça foi um lanche que eu comi e não me fez bem, eu não estaria aqui agora contando essa história para vocês. Ele é aquele que te livra. Ele é aquele que te salva, que te resgata até se for preciso. Não é sexto sentido, gente. Atenta, fica atento para o que o Espírito Santo fala com você e aprende a discernir quando é Ele falando. Mas como é que a gente pode ser cheio do Espírito, né? Todo mundo fala, eu quero ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é fazer isso que a gente falou agora, é chamar Ele para perto, é caminhar com Ele, é dar a mão para Ele. E pasmem, deixa Ele te levar para onde Ele quiser. Essa é uma das coisas mais difíceis da gente aceitar. Segunda coisa é obedecer. Natan falou isso aqui. Ser cheio do Espírito é deixar Ele te conduzir. É sair do teu caminho pré-estabelecido. É abrir mão do teu Waze, do teu Google Maps e falar, toma o caminho, toma a minha vida, toma a minha frente, vai me levando, vai abrindo os caminhos para mim. Sai da tua rotina. Vai ter ocasiões que você vai falar, não vai dar não. Porque o que Ele vai te falar para fazer parece insano, parece sem noção, parece que não vai dar certo. Mas experimenta seguir o caminho que Ele apontar para você. Esquece o Waze. Lá em Ezequiel 4:47, o profeta teve que passar por águas que davam pelos tornozelos. Depois ele teve que passar com águas, né, que davam pelos joelhos. Depois essas águas foram para a cintura. Até então tudo bem, porque dava para passar andando. Mas depois, as águas subiram. E aí, nesse rio, só se podia passar a nado. Isso aí a gente chama de um rio de águas profundas. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo tem um destino para você. Esse destino são essas águas profundas. Mas é você quem vai entrar no rio ou não. Você pode ficar na margem. É você quem decide e Ele não vai te forçar. Porque quando você decide ficar na margem, você passa a ser apenas um mero espectador. Você não vive o sobrenatural, você só vai assistir. Ser cheio do Espírito é isso, é fechar os olhos, entrar nesse rio e mergulhar, porque aí Ele vai te invadir, Ele vai te encher, Ele vai te preencher. Então, encha-me de Ti, eu quero ser a Tua casa. Foi isso que a gente ouviu aqui. E olha, tem só um detalhe, não é ter mais dEle, é Ele ter mais de você. Eu vou repetir para você, não é ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de você. Então, enquanto dá pé, vai levando, vai andando. Mas quando chegar às águas profundas, se rende, porque é aí que Ele vai ter mais de você. É aí que você fica nas mãos dEle e Ele é que tem todo o controle da tua vida. E eu vou te falar uma coisa. Essas águas são cristalinas. Meu Deus, elas são cristalinas. Elas são cristalinas. Eu também já estive na margem. E falei para o Espírito assim, eu não vou entrar não. Porque eu não sei nadar, eu tenho pavor de água. Eu vou ficar aqui. E Ele me chamou para entrar. Gente, é uma experiência que não dá para falar. As águas são cristalinas. E quando você diz para Ele assim, tá bom, eu vou deixar você me levar. Mas aí mesmo assim eu falei assim, não, olha só, tem pedra nesse rio. Ele me disse, eu já tirei todas as pedras.
Só que aí eu fiz como vocês fazem. Eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça. E o pastor Adilson estava aqui em cima, pregando. No mesmo dia, ele virou e falou assim, Célia, eu quero te dizer que o Espírito está falando que as pedras que tinham, ele acabou de tirar do caminho, está colocando num canto e vão servir de testemunho. Então, não era coisa da minha cabeça. Eu estava começando a navegar nesse rio. Complicado isso. Mas eu falei, então já que eu estou, agora eu vou ter que me molhar, né? O pastor Bill Johnson, ele ensina uma coisa assim, ele fala assim para a gente, o lugar mais poderoso para estar é aquele onde perdemos totalmente o controle, mas ganhamos a dependência total de Deus. Vou repetir, o lugar mais poderoso para você estar é aquele onde você perde totalmente o controle, mas ganha dependência total de Deus. Então deixa o Espírito te levar. Deixa ele te lavar, deixa ele passar você por essas águas que curam, essas águas que vêm do trono. Tem até um cântico que fala isso, essas águas que limpam. Os dons do Espírito também são assim, são dons que a gente recebe, e assim como o fogo que a gente viu, se a gente atiça ele ou não, a gente pode pôr para dormir ou para acordar. Mas eles precisam fluir como as águas. E eu aprendi isso no discipulado da pastora Lenita. Os dons não são para ficar parados, não é, pastor? Não são para ser represados, são para fluir. E como é que uma coisa flui? Quando eu encho esse copo, ele começa a fluir, ele começa a transbordar. E tem outra coisa que eu aprendi, isso foi na célula. Não é só para ser cheio do Espírito, é para transbordar. Nós temos que transbordar. Não é para represar. Água parada dá mosquito. E como é que a gente transborda? Quando a gente, eu recebi esse dom. Aí você guarda ele no coração como se fosse um tesouro e fica quietinho? Não, esse dom é para ser distribuído entre os outros, entre as pessoas, entre os seus irmãos, é para você gastar, é para você usar, porque no reino de Deus, quanto mais você gasta, quanto mais você distribui, mais aparece, mais rende, mais flui, mais você se enche. De novo, depende de mim e depende de você. Só que a gente não deve negligenciar esses dons e essas experiências. Não deve, sabe por quê? Quando a gente negligencia os nossos dons, a gente atrapalha a obra. A gente atrapalha os planos. A gente atrapalha os planos que Deus tem para nós. Então, qual é a saída? Como é que eu faço? Como é que você faz? Entra no rio. Mergulha. Aposta nessa água. Aposta nesse sentimento. Vai viver esse sobrenatural. Como é que eu faço? Entra no rio, se deixa molhar. Deixa ele te cobrir. Não tenha medo. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente também tem que entender que nós temos responsabilidade e temos um compromisso. E outra coisa, vamos nos deixar ficar mais expostos à obra do Espírito Santo em nós. Vou dizer de novo, não adianta ser cheio, a gente tem que transbordar. É colocar para fora aquilo que flui em nós, e flui ao ponto de não caber mais. A gente viu e cantou isso aqui. A gente tem que buscar a presença. Como é que se busca a presença? Se rendendo. Obedecendo. Essa é a parte mais difícil. Obedecer é mais difícil. Mas aí também não vale a pena você guardar tudo para você. Eu estou obedecendo, mas fica só comigo. Eu estou sendo abençoado, mas estou sendo só comigo. Não é por aí. Deus nos chama. Deus nos chama essa noite de Sozo para entrar nesse rio. Entra. E só para quando chegar nas águas profundas e o teu pé não tiver mais chão. Entra, faz essa experiência. Entra até ficar totalmente dependente dele. Até que você perca a direção da tua vida, até que você não sabe para onde você vai, até que ele vai te levar pela mão. Porque se deixar ser conduzido é isso. É quando você dá a mão para alguém e essa pessoa sai te puxando. É ela que está te conduzindo. Dá a mão para ele. Fala para ele, vem Espírito Santo, vem pegar na minha mão, porque eu não sei direito para onde ir, não sei como ir, e se eu for sozinho eu vou fazer errado. Seja humilde,
Chega para Ele, pede só isso. É tudo que Ele quer de você. Que você diga para Ele, pegue na minha mão e me conduza. Peça a Ele para conduzir você de acordo com os planos que Deus tem para você e com os planos dEle. Nós estamos no mês que o tema é planos. Não embargue, não atrapalhe, não desfaça ou negligencie os planos que Deus tem para você. Se deixe guiar por essa santa e poderosa presença. É Ele que nos leva ao arrependimento, é Ele que nos converte do pecado, é Ele que nos ensina, é Ele que fala conosco, é Ele que é o nosso consolador. Ele é maravilhoso. Não abra mão dessa companhia, não abra mão. A verdade é que a gente não extrai dele tudo que ele pode dar para a gente não extrai porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essa expertise, a gente nem tem essa sabedoria. Mas fala para ele hoje, fala que você quer mergulhar, fala que você quer entrar nesse rio, fala que você quer ser lavado, fala para ele. O louvor já pode subir, eu só tenho pouco tempo. Mas independente do problema que você tenha, diz para ele hoje assim, me ajuda, me faz me livrar do meu passado, me lava do passado, me lava do remorso, me lava da culpa que eu tenho, que eu não sei como carregar, me lava dessa certeza que eu penso que só eu posso resolver as coisas, me lava desse medo, esse medo que eu tenho do futuro, esse medo que eu tenho de não acertar, me lava, pede a Ele para te lavar. Diz a Ele que você quer passar por essas águas. Ele é aquele que luta as tuas lutas. Ele é o teu advogado. É aquele que vai pleitear a tua causa. É aquele que vai te levar para a vitória. Você só precisa fazer 2 coisinhas. Deixar Ele agir e acreditar. Não é difícil. Tem um pastor, um teólogo ele é americano, chamado Leonardo Sweet. Ele diz o seguinte: homens não foram chamados para fazer coisas extraordinárias. Eles foram chamados por um Deus extraordinário que transforma vidas comuns em legados eternos. Você foi chamado por um Deus extraordinário que deixou o Espírito Santo dele para fazer da sua vida vitoriosa, para fazer de você um homem vitorioso, para você deixar um legado eterno. Você é filho de um Deus extraordinário que não mede esforços para trazer você a esse mundo. E a gente aprendeu isso também no discipulado, que independente do pai que você tem, ou da mãe que você tem, ou de como você foi produzido, ele juntou 2 DNAs totalmente independentes para te trazer para o mundo. É amor demais. Não desperdice isso. E depois, como se não bastasse, ele manda o filho, e depois o filho deixa o Espírito Santo, e a gente está fazendo o que com todo esse legado, gente? É um Deus extraordinário que tem feito tudo por tua causa. Ah, mas eu estou passando por problemas. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas você não sabe a vida que eu tenho. Mergulha no rio. Faz um teste. Mergulha e acredita. Bora deixar Ele te lavar? Bora deixar Ele te transformar? Bora deixar Ele lavar as tuas mazelas e as tuas dores e as tuas culpas e o teu passado? Você é uma criatura nova. Mergulha. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.